Em poucos líderes políticos do século XX despertaram sentimentos tão intensos quanto Margaret Thatcher. Para alguns, ela foi a mulher que salvou a economia britânica de um longo período de decadência. Para outros, foi a primeira-ministra que aprofundou desigualdades sociais e dividiu o país como nenhum outro governante do pós-guerra. Mas uma coisa é inegável. Seu governo mudou profundamente o Reino Unido. Quando Margaret Thatcher assumiu o cargo de primeira-ministra, em 4 de maio de 1979, o país enfrentava inflação elevada, crescimento econômico fraco, greves constantes e uma população cada vez mais descrente do futuro. A Grã-Bretanha, que durante décadas havia sido uma potência mundial, parecia perder espaço em um cenário internacional cada vez mais competitivo. Poucos acreditavam que uma mulher, em um ambiente dominado por homens, conseguiria conduzir aquela transformação. Ainda menos imaginavam que ela permaneceria mais de 11 anos no poder, tornando-se a primeira-ministra britânica, com o mandato contínuo mais longo do século XX. Foi nesse período que surgiram privatizações em larga escala, confrontos históricos com sindicatos, uma guerra que redefiniu sua liderança e reformas econômicas que influenciaram governos em diversos países. Essas decisões lhe renderam um apelido que atravessaria gerações: a Dama de Ferro. Mas esse título não nasceu em Londres, nem foi criado por seus aliados. Antes de se tornar uma das mulheres mais influentes da história moderna, Margaret Thatcher era apenas a filha de um merceeiro em uma pequena cidade inglesa. Como alguém com origens tão simples conseguiu chegar ao centro do poder mundial? E por que, décadas depois de deixar o governo, seu legado continua provocando debates apaixonados? É essa trajetória que começa agora. Muito antes de ser chamada de Dama de Ferro, Margaret Thatcher era apenas Margaret Roberts. Ela nasceu em 13 de outubro de 1925, na pequena cidade de Grantham, no interior da Inglaterra. Sua família estava longe da aristocracia que tradicionalmente dominava a política britânica. Seu pai, Alfred Roberts, era dono de uma mercearia. Trabalhava longas jornadas atrás do balcão, mas também dedicava parte do tempo à vida pública da cidade. Foi vereador, prefeito de Grantham e um pregador leigo da Igreja Metodista. Foi com ele que Margaret aprendeu uma ideia que carregaria por toda a vida: disciplina, responsabilidade e a convicção de que o sucesso deveria ser conquistado pelo esforço individual. Sua mãe, Beatrice Roberts, administrava a casa e ajudava no comércio da família. A vida era simples. Não havia luxo, mas havia livros. Desde muito jovem, Margaret demonstrava uma curiosidade incomum. Lia compulsivamente, destacava-se na escola e participava de debates e competições de oratória. Enquanto grande parte da Europa mergulhava na Segunda Guerra Mundial, ela concentrava seus esforços nos estudos. Em 1943, conquistou uma vaga na Universidade de Oxford, onde estudou química no Somerville College, uma das poucas instituições femininas da universidade na época. Ali, além da ciência, descobriu outra paixão: a política. Ainda estudante, ingressou na Associação Conservadora de Oxford, iniciando uma trajetória que mudaria completamente sua vida. Após concluir a graduação, trabalhou como química pesquisadora em empresas do setor alimentício e de plásticos. A experiência lhe proporcionou contato com inovação, indústria e economia, mas seu interesse já apontava para outra direção. Margaret acreditava que as decisões capazes de transformar um país não eram tomadas em laboratórios, e sim no parlamento. Foi então que começou a estudar direito, especializando-se em legislação tributária enquanto construía, paralelamente, sua carreira política. Sem sobrenome influente, sem fortuna familiar, sem conexões na elite londrina. A jovem filha de um pequeno comerciante
preparava-se para desafiar uma das estruturas políticas mais tradicionais do mundo. Ao terminar seus estudos, Margaret Roberts estava longe de ser uma figura conhecida na política britânica. Na verdade, suas primeiras tentativas de chegar ao parlamento terminaram em derrota. Em 1950, aos 24 anos, foi escolhida pelo Partido Conservador para disputar uma das cadeiras do distrito de Dartford, tradicional reduto do Partido Trabalhista. Era uma candidatura considerada praticamente impossível de vencer. Ela perdeu. 2 anos depois, voltou a disputar a mesma eleição. Perdeu novamente. Mas aquelas campanhas produziram algo muito mais importante do que uma vitória eleitoral. Elas tornaram Margaret conhecida dentro do Partido Conservador. Sua capacidade de argumentação, a disciplina nos debates e a firmeza com que defendia suas ideias chamaram a atenção de dirigentes nacionais. Foi durante esse período que conheceu Dennis Thatcher, empresário do setor industrial. Casaram-se em dezembro de 1951. Muito além do apoio emocional, Dennis ofereceu estabilidade financeira para que Margaret pudesse continuar estudando direito e investir na carreira política, algo extremamente incomum para mulheres daquela época. Em 1953, nasceram os gêmeos Mark e Carol Thatcher. Margaret dividia sua rotina entre a criação dos filhos, a advocacia especializada em direito tributário e a política. Era uma jornada exaustiva. Na década de 1950, o parlamento britânico continuava sendo um ambiente quase exclusivamente masculino. Mulheres eram raríssimas nas bancadas e frequentemente enfrentavam preconceitos que iam muito além das divergências ideológicas. Em vez de suavizar sua postura para conquistar espaço, Margaret fez exatamente o contrário. Passou a aperfeiçoar sua comunicação, estudou economia com profundidade e desenvolveu uma reputação de parlamentar extremamente preparada para discutir temas fiscais e financeiros. Finalmente, em outubro de 1959, foi eleita deputada pelo distrito de Finchley, no norte de Londres. Depois de quase uma década de derrotas, persistência e preparação silenciosa, Margaret Roberts finalmente chegava à Câmara dos Comuns. Ainda era apenas mais uma parlamentar entre centenas de deputados. Mas, pela primeira vez, ela estava exatamente onde acreditava que poderia mudar o destino do Reino Unido. Durante a década de 1960, Margaret Thatcher deixou de ser apenas uma deputada promissora. Ela começava a construir uma identidade política própria. Em um partido conservador acostumado a líderes moderados, Margaret defendia algo diferente. Acreditava que o Estado havia se tornado grande demais, que a economia precisava de maior liberdade e que a prosperidade surgiria do incentivo ao empreendedorismo, da responsabilidade fiscal e da redução da intervenção governamental. Essas ideias ainda eram minoritárias. Mas o cenário britânico mudava rapidamente. Na década de 1970, o Reino Unido enfrentava inflação elevada, baixo crescimento econômico e sucessivas paralisações promovidas por sindicatos de diferentes categorias. Greves atingiam minas de carvão, portos, transportes e serviços públicos, afetando o cotidiano da população. Em 1970, Margaret foi nomeada secretária de Estado da Educação no governo do primeiro-ministro Edward Heath. Foi nesse cargo que tomou uma decisão que a acompanharia por toda a carreira. Para reduzir despesas públicas, encerrou o programa de distribuição gratuita de leite para crianças acima de 7 anos nas escolas públicas inglesas. A medida provocou enorme reação popular. A imprensa passou a chamá-la de Margaret Thatcher, Milk Snatcher, algo como Margaret Thatcher, a ladra do leite. Pela primeira vez, ela experimentava o peso de decisões impopulares. Em vez de recuar, tornou-se ainda mais convencida de que governar significava tomar decisões difíceis,
mesmo quando elas custassem popularidade. Poucos anos depois, veio a maior oportunidade de sua carreira. Após a derrota eleitoral dos conservadores em 1974, o partido mergulhou em uma crise de liderança. Quase ninguém acreditava que uma mulher pudesse comandar a principal força de oposição britânica. Mesmo assim, Margaret decidiu desafiar Edward Heath. A candidatura surpreendeu Westminster. Contra todas as expectativas, venceu a eleição interna em fevereiro de 1975, tornando-se a primeira mulher a liderar um grande partido político britânico. Naquele momento, ela ainda estava longe de Downing Street, mas algo havia mudado definitivamente. Margaret Thatcher deixava de disputar espaço dentro da política britânica. Agora, era ela quem começava a definir os rumos da oposição. E, muito em breve, do próprio Reino Unido. Em 4 de maio de 1979, Margaret Thatcher entrou pela primeira vez no número 10 da Downing Street como primeira-ministra do Reino Unido. Ao atravessar aquela porta, não herdava apenas um governo. Recebia um país em crise. A inflação permanecia elevada. O crescimento econômico era baixo e os sindicatos possuíam enorme poder sobre setores estratégicos da economia britânica. Thatcher acreditava que apenas uma mudança profunda poderia interromper aquele ciclo. Seu governo iniciou um amplo programa de privatizações, reduziu o controle estatal sobre diversos setores, diminuiu a influência dos sindicatos e adotou políticas monetárias rígidas para combater a inflação. Os resultados iniciais foram dolorosos. Nos primeiros anos da década de 1980, o desemprego ultrapassou 3 milhões de pessoas, o maior nível registrado no Reino Unido desde a década de 1930. Indústrias tradicionais fecharam as portas e diversas comunidades sofreram os efeitos da rápida transformação econômica. As críticas cresceram. Mas Margaret Thatcher recusava-se a mudar de direção. Sua convicção ficou marcada em um discurso durante o Congresso do Partido Conservador, em 1980. Enquanto muitos defendiam que o governo abandonasse suas reformas, ela respondeu com uma frase que se tornaria histórica. "The lady's not for turning." A dama não vai recuar. 2 anos depois, um acontecimento mudaria completamente sua posição política. Em abril de 1982, a Argentina ocupou militarmente as Ilhas Falkland, território britânico no Atlântico Sul, conhecido na Argentina como Ilhas Malvinas. Thatcher autorizou o envio de uma força-tarefa naval a mais de 12 mil quilômetros de distância. Após 74 dias de conflito, o Reino Unido retomou o controle das ilhas. A vitória fortaleceu enormemente sua popularidade. Nas eleições de 1983, o Partido Conservador conquistou uma ampla maioria parlamentar. Margaret Thatcher deixava de ser apenas uma líder determinada. Agora era vista, por seus apoiadores, como a mulher que havia restaurado a confiança britânica em si mesma. Seu governo passava a influenciar economistas, empresários e chefes de Estado em diferentes partes do mundo. O chamado Thatcherismo havia deixado de ser uma proposta política. Tornara-se um modelo de governo conhecido internacionalmente. Quando Margaret Thatcher deixou o cargo de primeira-ministra, em novembro de 1990, o Reino Unido era um país muito diferente daquele que encontrara 11 anos antes. A economia havia passado por uma transformação profunda. Empresas estatais como British Telecom, British Gas e British Airways foram privatizadas. O mercado financeiro ganhou novo dinamismo após a desregulamentação conhecida como Big Bang em 1986, consolidando Londres como um dos principais centros financeiros do mundo. Mas seu legado jamais foi unanimidade.
Milhões de britânicos passaram a comprar ações de empresas privatizadas e conquistar a casa própria graças à venda de imóveis públicos. Ao mesmo tempo, antigas regiões industriais enfrentaram desemprego prolongado, fechamento de minas de carvão e mudanças econômicas que deixaram marcas por décadas. Em 1984, o confronto entre o governo e o Sindicato Nacional dos Mineiros tornou-se um dos episódios mais emblemáticos de sua gestão. Após quase um ano de greve, o movimento terminou derrotado, reduzindo significativamente a influência dos sindicatos sobre a política britânica. Na política internacional, Thatcher tornou-se uma das principais lideranças do Ocidente durante os últimos anos da Guerra Fria. Sua estreita parceria com o presidente norte-americano Ronald Reagan reforçou a aliança entre Reino Unido e Estados Unidos. Ao mesmo tempo, desenvolveu uma relação de diálogo com o líder soviético Mikhail Gorbachev, afirmando que era um homem com quem o Ocidente poderia negociar. Esses acontecimentos coincidiram com o período que antecedeu o fim da Guerra Fria. Mesmo após deixar Downing Street, sua influência permaneceu viva. O termo Thatcherismo passou a representar um conjunto de ideias baseado em livre mercado, responsabilidade fiscal, privatizações e menor intervenção estatal na economia. Essas políticas inspiraram governos em diferentes países e continuam sendo debatidas por economistas e cientistas políticos. Margaret Thatcher faleceu em 8 de abril de 2013, aos 87 anos. Seu funeral cerimonial reuniu chefes de Estado, líderes internacionais e milhares de pessoas nas ruas de Londres. Enquanto alguns prestavam homenagens, outros ainda protestavam contra seu legado. Poucos líderes conseguem permanecer tão presentes no debate público tantos anos depois de deixarem o poder. E talvez essa seja a maior prova da dimensão histórica de Margaret Thatcher. Ela não apenas governou uma nação. Ela redefiniu o papel do Estado na economia e alterou permanentemente o rumo da política britânica. Poucos líderes políticos continuam despertando discussões tão intensas décadas depois de deixarem o poder quanto Margaret Thatcher. Sua trajetória jamais poderá ser resumida em adjetivos simples. Para seus admiradores, ela devolveu competitividade à economia britânica, fortaleceu o papel do Reino Unido no cenário internacional e demonstrou que decisões difíceis, quando sustentadas por convicção, podem alterar o destino de uma nação. Para seus críticos, o custo social dessas transformações foi elevado demais, deixando comunidades inteiras marcadas pelo desemprego e ampliando desigualdades que ainda hoje fazem parte do debate político britânico. As duas interpretações coexistem, e talvez seja justamente isso que torna sua história tão relevante. Grandes líderes raramente deixam apenas consenso. Eles deixam mudanças. Margaret Thatcher governou durante um dos períodos mais decisivos do século XX. Enfrentou crises econômicas, conflitos internacionais, sindicatos poderosos, adversários políticos e o desafio constante de liderar um ambiente predominantemente masculino. Em cada uma dessas situações, manteve uma característica que definiu toda a sua carreira: a convicção. Ela acreditava que governar significava tomar decisões, mesmo quando elas eram impopulares. Essa postura lhe rendeu aliados leais, opositores igualmente determinados e um lugar permanente nos livros de história. Décadas depois, economistas, cientistas políticos e historiadores continuam analisando suas reformas, discutindo seus resultados e comparando suas políticas com os desafios enfrentados pelos governos atuais. Poucos primeiros ministros conseguiram exercer uma influência tão duradoura. Seu verdadeiro legado talvez não esteja apenas nas privatizações, nas reformas econômicas ou nas vitórias eleitorais. Está na demonstração de que uma pessoa sem origem aristocrática, filha de um pequeno comerciante de uma cidade do interior, pôde alcançar o mais alto cargo do governo britânico
e transformar profundamente o rumo de seu país. Independentemente da posição política de cada um, compreender Margaret Thatcher é compreender um dos capítulos mais importantes da história contemporânea. Porque algumas pessoas governam seu tempo, outras mudam a forma como o tempo será lembrado. E Margaret Thatcher, sem dúvida, pertence ao segundo grupo. Toda grande trajetória deixa uma lição. A pergunta é: qual delas você levará para a sua vida?